Olá, galera da Eletromecânica, professor Luiz Sérgio, em mais uma videoaula de máquinas elétricas. E nesta aula nós daremos continuidade ao estudo do motor trifásico. Na última aula nós vimos algumas características básicas deste motor, nós vimos a constituição física dele. Nós vimos aí que ele é dividido em basicamente três partes. Possui uma carcaça que suporta todo o conjunto do motor, o estator, o rotor, caixa de ligação, as tampas, a ventoinha. Então nós temos essa parte. Vimos que o motor possui uma parte fixa, que tem um conjunto de bobinas, que gera um campo magnético. Essa parte é chamada de estator. E tem uma parte móvel, assim como qualquer motor, né? Tem uma parte fixa, o estator, e uma parte móvel, que é chamada de rotor. Então nós vimos esta constituição básica aí dos motores na última aula. Daremos continuidade nesta, falando agora sobre o princípio de funcionamento do motor trifásico. Como é que ele funciona? Como é que ele consegue produzir o seu movimento de rotação, né? Como é que o eixo consegue girar? Então o objetivo desta aula é falar sobre este fenômeno, como é que o motor funciona. Então nós vimos aí na aula anterior que o motor trifásico possui um estator com um conjunto de bobinas. Então a imagem aqui mostra o estator. Como o motor é trifásico, ele é composto aí por três enrolamentos monofásicos. Então a imagem aí dá a impressão de ser 6 enrolamentos, mas nós só temos aí 3. Por quê? Vamos levar em consideração este enrolamento aqui de cima. Deixa eu trocar aqui a canetinha. Então, leve em consideração o enrolamento aqui de cima. Então este enrolamento de alguma forma está conectado a este enrolamento de baixo, formando um único enrolamento. Então nós temos aqui um único enrolamento aqui na vertical, nós temos um outro enrolamento aqui na diagonal e na outra diagonal o terceiro enrolamento. Então nós temos aí 3 enrolamentos monofásicos que podem interligar-se, né, de duas maneiras diferentes, assim como nós vimos nos geradores, que em um gerador trifásico nós podemos fazer as ligações das bobinas no formato estrela ou triângulo. Aqui nós também poderemos fazer esses tipos de ligações, né? Então são 3 bobinas e elas podem ser ligadas aí de duas maneiras, formando aí as ligações estrela ou triângulo também. Bem, então o motor trifásico ele possui 3 enrolamentos. Outra característica é que esses enrolamentos estão defasados em 120 graus, né? Isso é uma característica física tanto dos motores trifásicos quanto dos geradores, né? É necessário ter esse deslocamento para que haja, no caso do gerador, a geração da rede trifásica, né, com 3 fases defasadas entre si, e para que haja o pleno funcionamento do motor trifásico, né? Ele só consegue girar o eixo devido a essa característica de estar defasado, né? Cada fase está em uma posição e é uma característica deste motor. Então, vamos considerar somente estes enrolamentos aqui. Vamos supor que o motor fosse representado somente pelos enrolamentos aqui de cima e esses 2 enrolamentos de baixo, né? Então observe que eles fazem, assim como lá nos geradores, um ângulo de 120 graus entre eles, ó, que está sendo indicado aqui por este número, né, 120. Então o ângulo formado aí entre os enrolamentos fazem 120 graus, né?
entre o de cima e o da direita aqui embaixo, entre esses dois de baixo, entre o de baixo e o de cima, né, à esquerda, o de baixo à esquerda e o de cima, todos eles fazem um ângulo de 120 graus, certo? Então nós temos esta característica. Uma outra característica do motor é que ele possui, obviamente, um estator, né? Então a figura aí está mostrando o estator. E o estator, ele é responsável pela produção de um campo magnético. E este campo magnético, ele move-se aí pelas bobinas, né? Mas muita atenção com relação a isso. Quem irá se mover é o campo magnético, não a bobina. A bobina do estator está fixa, né? Ela é fixa, por isso que ela é chamada de estator, está lá estável, imóvel. Porém, o estator do motor trifásico produz um fenômeno em que o campo magnético ele fica girando aí ao redor das bobinas do estator. Então, como ele tem esta característica, ele é chamado de campo girante, como está sendo mostrado aqui. Então, as bobinas do estator produzem um campo girante. Por quê? Porque, como o próprio nome já indica, este campo gira. Nós iremos ver com um pouco mais de detalhes agora à frente como é que este campo produz esse movimento de giro. Então, este movimento do campo girante é o que produz o movimento do rotor. Então, lembrando aí do princípio de funcionamento de outras máquinas elétricas, como geradores, os motores de corrente contínua, principalmente os motores de corrente contínua, né? Porque nós estamos nos referindo aqui aos motores. Nós vimos que o rotor ele interage magneticamente com o estator. Nesse motor aqui especificamente, o motor trifásico, o estator gera um campo magnético. Então, aqui ao redor do estator teremos um campo magnético, e este campo magnético irá induzir um campo secundário, aqui um campo no rotor. Então vamos supor que o rotor esteja representado aqui em azul na figura. Então o campo magnético produzido pelo estator induzirá um campo magnético no rotor, e este interagirá com o campo magnético do estator, beleza? Então, nós temos aí esta outra característica, que o rotor ele interage com o estator produzindo o eixo do giro. Então, como é que ocorre essa interação? Então, a interação ocorre da seguinte maneira. Então, vamos levar em consideração esta outra representação de um motor trifásico. Então, a figura aí é bem parecida, né? É um motor que tem aí três bobinas, né? E essas bobinas estão aí divididas, né? Essa divisão, tanto nesta figura quanto nesta outra, né? São 3 bobinas, porém aparecem 6 enrolamentos aqui. Lembrando que cada uma delas representa uma única bobina. Então aqui nós temos uma bobina, a segunda bobina e a terceira bobina. No desenho seguinte também, né? Então nós temos uma bobina aqui que ele chama de A, uma outra bobina que ele chama aqui de B, o desenho representa por B, e uma terceira bobina que o desenho representa por C. Cada um desses sobressaltos aqui, né, desses enrolamentos, são chamados de polos, os polos do estator. Então, nesta figura aqui nós temos um motor trifásico de quantos polos?
Então daria a impressão de ser 6 polos, mas não é. Nós iremos contar a quantidade de polos de acordo com a quantidade de polos em uma única fase. Então, levando em consideração a fase A, né, a bobina A, que é alimentada aí pela fase R, vamos supor, nós temos aqui, ó, na fase A, vamos chamar de A, né? Ao invés de chamar de R, vamos chamar de A, como está aqui no desenho. Aqui vamos supor que produza o polo norte, e aqui à direita produza o polo sul desta fase. Então nós temos aí um motor de 2 polos. Então, ao invés do desenho aí ter 6 sobressaltos, né, 6 enrolamentos aí separados, nós temos um motor com 3 fases e 2 polos, porque nós iremos contar aí o número de polos existentes em cada fase. Bem, então, visto aí que ele tem esses 2 polos, então já que o estator ele comporta-se como um ímã, né, e os ímãs ele tem esses 2 polos, polo norte e polo sul, nós iremos dizer que no rotor também nós teremos, então vamos supor que as setinhas aqui estejam representando o comportamento do rotor. Então o rotor vai gerar também, então vamos supor que tem um rotor, né? Ele vai gerar também um campo magnético, e este magnético irá interagir com o campo do estator. Logo, a depender dos polos, né, das posições entre os polos, estes campos, estes enrolamentos irão atrair-se ou repelir-se, né? Então, se tiverem, por exemplo, polos iguais, norte e norte, ou sul e sul, eles irão se repelir. Ou se tiverem polos diferentes, né? Por exemplo, o estator, num determinado momento, gera o polo norte e o rotor gera o polo sul. A tendência é que eles atraiam-se, né? E essa atração, no desenho, está representada pela seta. Então, cada setinha dessa daqui representa a força de atração, a força magnética entre o rotor e o estator. Então, neste momento, ó, observe que nós temos uma força magnética apontando para baixo, aí, uma para a direita, né, que é a setinha verde, e uma para a esquerda, que é a setinha vermelha. Mas como é que surge esse campo, essa força magnética? Então, observem aqui no desenho, ó, nós temos um gráfico aqui ao lado, que representa o comportamento, vamos supor que seja o comportamento da corrente. Está escrito corrente, isso, corrente. Então, supor não, então é o comportamento da corrente. E aqui não consigo pegar a canetinha. Então aqui no gráfico está representado em azul, essa linha azul, essa linha pontilhada aí azul, representa o comportamento da corrente na bobina A, que nós chamaremos aqui de fase A, na fase A, certo? Então, nós temos aí, neste momento, as seguintes situações, ó. Na fase A, né, não tem corrente, neste momento, e na fase B e C nós temos uma corrente qualquer, né? Nós não estamos preocupados nesse momento nos valores da corrente, né? Se é uma corrente de 1 ampere, de 2, de 3, nós não estamos preocupados com os valores, nós estamos apenas analisando o comportamento dessas correntes, as intensidades. Então, neste momento, na bobina A não há tensão, logo não há corrente. E na bobina C há uma tensãozinha, né, a qual gera uma corrente, né, a tensão aí tem polaridade negativa, vamos dizer, e a tensão na bobina C, a polaridade positiva, logo a corrente flui em um sentido, em B, e na C flui em outro sentido. O que importa para a gente é o comportamento do campo magnético. Então, quando a corrente passa pelas bobinas, irá gerar aqui um campo magnético ao redor das bobinas, e esse campo magnético irá interagir com o campo magnético do rotor, resultando neste momento essa força aqui de atração entre eles, ó.
Então, neste momento, resultando aqui na força de atração entre o que está acontecendo dessa forma, né? Então, a bobina C atrai aí o rotor para a direita, para baixo, né? E a bobina B atrai o rotor para a esquerda, para baixo. Então, relembrando aí o conceito de vetores lá em física, né? O vetor representa a direção, a intensidade e o sentido de uma força. Então, nós temos aqui uma força apontando para a esquerda, para baixo, e temos uma força apontando para a direita. Então, se nós fizermos a soma destes vetores, né, a soma vetorial, então relembrando lá dos conceitos de física sobre vetores, nós encontraremos aí uma força resultante. Então, lembrando também de um outro conceito de física, né, de soma de vetores, que para acharmos a soma dele, nós poderemos utilizar a técnica do paralelogramo, né? Então vamos supor que vamos analisar dessa forma, né? Então nós temos uma força que aponta para a direita, eu poderia representar essa força aqui à esquerda, à direita, desculpa, apontando para a mesma direção e sentido, né? Vou fazer um deslocamento aqui, ó, dessa setinha para a ponta da seta verde, e a seta verde eu irei fazer uma setinha aqui à esquerda, no finalzinho, na ponta da seta vermelha. Então, fazendo aí um paralelogramo, utilizando a regra do paralelogramo, a força resultante irá apontar, né? Começa aqui, termina aqui embaixo, está complicado fazer o desenho aqui, irá apontar para baixo. Não consigo não, deixa eu ver se melhora aqui esse desenho. Então a força resultante aponta para baixo. Isso quer dizer que nesse momento o rotor está sendo atraído para baixo, né? Para a vertical aí, para baixo. Por que ele é atraído dessa forma? Devido às características da corrente nas bobinas nesse momento. Então a corrente que passa pelas bobinas gera um campo magnético no estator, este campo magnético induz um campo magnético no rotor, e esses dois irão interagir, né? Criando assim uma força resultante, puxando, atraindo o rotor para aquela direção naquele momento. Então, como a tensão é alternada, né? Isso quer dizer que os valores das tensões das correntes elas mudam com o passar do tempo, né? Seguindo aí o que está sendo representado no gráfico. Então vamos observar agora o que acontece um instante depois. Então, ó, mudou, né? Então, um instante depois, as correntes agora são diferentes, né? A corrente na fase A, que está representada em azul, na imagem anterior era zero, né? Não tinha corrente, logo não tinha campo magnético. A corrente na fase A, que é azul, aumentou um pouquinho. Na fase B, a corrente também aumentou, né? Um pouquinho a intensidade, foi para a máxima agora, e a C diminuiu um pouquinho. Então essas variações nas correntes irão variar também o campo magnético, os campos magnéticos nas bobinas. Então observe aqui que na anterior, ó, a vermelha onde estava, ó. Deixa eu apagar aqui. Na imagem anterior, o campo vermelho em vermelho tinha uma intensidade, né? Porque a corrente tinha uma determinada intensidade. A intensidade da corrente agora aumentou, ó, vermelho, ó. Isso quer dizer que o campo também aumentou um pouquinho. O verde, né? A bobina verde, que é a bobina C, ela tinha uma intensidade, né? Um tempo depois ela diminuiu. Ó, observe que ela diminuiu. Acontece a mesma coisa com o campo magnético. Então nós tínhamos aí uma intensidade de campo magnético. No instante seguinte, o campo magnético diminuiu porque a corrente diminuiu a intensidade. O mesmo acontece com o azul, né? Então o azul antes não tinha corrente, logo não tinha campo magnético. Um tempo depois,
a corrente agora aumentou e a intensidade do campo também aumentou um pouquinho. Então, resultando agora na seguinte força resultante. Então, nós temos aqui o azul, né, apontando para baixo, aqui bem pequenininho. É difícil aqui desenhar, não sei se eu vou conseguir. Então, o azul apontando para baixo, pequenininho, né? Nós temos, não é para essa direção, é para esta outra direção aqui, ó, para cá, né? O verde aponta para cá, para cá. Estou tentando fazer um paralelogramo, né? E tendo como resultante aqui essa força resultante aqui, ó, da bolinha aqui do pontinho até a junção das duas setas. Então essa setinha em lilás aqui, que é a força resultante, vai se somar à força vermelha, né? E ter como força resultante total toda essa linha amarela aqui, ó, essa força toda aqui. Isso quer dizer que o rotor que antes girava estava, vamos apagar tudo aqui, ó. Isso quer dizer que o rotor que antes estava nesta posição, né? Quando as correntes alteraram-se aí, né? Alteraram-se as intensidades dos campos magnéticos, tendo como força resultante uma seta para cá, né? O rotor agora vai dar um pequeno giro de onde ele estava, aqui na vertical, para esta outra posição, né? Vai dar um giro aí de 1/6 de volta. Beleza? Vamos observar agora o que acontece com as correntes, logo com as intensidades dos campos, né? E a força resultante, um instantezinho depois, né? Bem, então nós temos a outra situação aqui em que as correntes já modificaram-se, né? Então observe que a azul aumentou um pouquinho, a verde agora ficou nula, né? Não tem corrente na bobina C, logo não tem campo magnético, e a corrente na fase B está começando a diminuir, né? E a intensidade do campo também diminuindo. Então acontece o que nós analisamos aqui na primeira situação, né? Não tem corrente em uma das fases, nas outras tem, então nós teremos aí uma intensidade de campo apontando para um determinado local, né? Para as bobinas, e no final das contas nós teremos aí uma força resultante atraindo o eixo. Nós teremos uma força resultante atraindo o eixo para esta posição aqui, ó, e o rotor que antes estava aqui vem para cá agora, dá mais 1/6 de volta, 1/6, vamos ver, 1, 2, isso, mais 1/6 de volta, deslocando-se aí, deslocando o eixo, né, no sentido horário. Eu estou afirmando aqui que é 1/6 de volta, na verdade é 1/12 de volta, né? Dá um pequeno movimento, dá 1/12 da volta. Se nós formos analisar ponto por ponto, o que acontece com as correntes e com as intensidades, nós observaremos aí que o comportamento eles são bem parecidos, né? Então, ó, a primeira situação, a segunda já tem um campo maior, a terceira é bem parecido com a primeira situação, aí o quarto movimento aqui é bem parecido com este aqui, ó, que nós havíamos analisado. Então, observe que eles irão se repetindo e no final das contas o eixo vai produzindo seu movimento de rotação, né? Então, para que nós possamos observar aí como é que se comporta o motor trifásico, né? O eixo do motor trifásico, o comportamento das correntes, das tensões, dos campos magnéticos. Vamos observar aqui esta animação em que mostra como é que se comporta, né, a intensidade do campo no motor trifásico. Então observe que à medida que as correntes aí variam, né,
cada uma das fases, as intensidades também variam, produzindo aí o que nós havíamos comentado no início, né? O fenômeno do campo girante. Então, apesar das bobinas do extrator estarem paradas, o campo magnético produzida por ela gira, né? É uma característica do motor trifásico ter este campo que gira, né? E é uma característica dos enrolamentos, né, de cada uma das bobinas que produzem este fenômeno. Beleza, pessoal? Então, lembrando aí que o campo magnético que é gerado no estator induz um campo magnético no rotor, isso nos motores do tipo gaiola, nos motores do tipo anel, né? Os motores de anéis, ao invés da tensão ser induzida, nós temos, ao invés do campo ser induzido, nós temos aí a alimentação do rotor por uma fonte externa, uma fonte de corrente externa, que gera um campo magnético e esse sim interage com o campo do estator, né? O campo do estator no motor de anéis tem o mesmo princípio de funcionamento que o motor de gaiola, e tanto em um quanto o outro o campo fica girando, né? Que é o chamado campo girante. Então, como foi dito na aula anterior, falar o que é diferenciar um motor síncrono do motor assíncrono naquele momento não faria tanto sentido, porque nós tínhamos primeiro que entender o que é o campo girante. Então, o campo girante é este fenômeno que nós acabamos de ver, de estudar. E o motor ele será do tipo síncrono quando o rotor tiver a mesma velocidade que o campo girante. Já nos motores assíncronos, a velocidade do rotor é diferente da velocidade do campo girante, beleza? Então, os motores que nós iremos estudar são os motores do tipo assíncrono, que são os mais comuns, especificamente o motor tipo gaiola. Então, essa é a definição de um motor assíncrono, é quando o rotor tem velocidade diferente do campo girante. Essa velocidade do rotor ela é sempre menor do que a velocidade do campo girante. Nós iremos lá mais à frente que essa diferença recebe um nome, né? Recebe o nome de escorregamento. Nós veremos o que é o escorregamento na próxima aula, porém já fica aí adiantado que as velocidades são diferentes e resultam num fenômeno chamado de escorregamento, certo? Então, pessoal, espero que tenham compreendido aí o que é um campo girante. Então, nossa aula de hoje foi para entendermos aí o princípio de funcionamento do motor trifásico. E para finalizar, eu gostaria de deixar um vídeo que fala sobre o princípio de funcionamento do motor trifásico. Então, o vídeo ele explica com muito mais detalhes, né, aquilo que eu mostrei aqui nesta aula. E é um vídeo bastante interessante. Apesar de ser um vídeo muito antigo, né, de uma produção muito antiga, que utiliza inclusive termos técnicos desatualizados, como por exemplo, no vídeo, ao invés do narrador se referir à corrente alternada, ele chama a corrente alternada de corrente alternativa, né? Que a corrente alternada no passado era chamada de corrente alternativa, depois foi alterada para o que nós chamamos hoje de corrente alternada. Então é um termo que é utilizado lá no vídeo, era um termo técnico da época, porém hoje em desuso. A consideração, né, um termo que também não se usa, se não me engano, que ele chama lá no vídeo é de tensão senoidal, corrente senoidal, não lembro, não lembro muito bem, é sinusoidal, para se referir a senoidal, né? O que ele quer se referir a isso, né? Então é outro termo que o vídeo utiliza, que é desatualizado, mas
dá a entender de que está se referindo a uma corrente, uma tensão senoidal, né? Que é uma referente a senoide. Então, pessoal, dê uma olhadinha no vídeo, né? Não achem muito estranho, porque o vídeo é muito antigo, mas apesar de ser antigo, ele é bastante didático, é por isso que eu estou deixando ele aí para vocês. Ele fala numa simplicidade muito grande, como é que funciona, o princípio de funcionamento do motor trifásico, e você consegue entender numa boa aí, caso não tenha entendido o que eu tenha dito, você consegue entender numa boa como é o princípio de funcionamento do motor trifásico. Então, valeu galera, um abraço para vocês e bons estudos aí, até a próxima aula. A força motriz usada para os mais diversos fins é geralmente fornecida pelos motores elétricos. Qualquer que seja o seu tipo, em todo motor dão-se as seguintes transformações de energia. O motor recebe a energia elétrica. O estator produz um campo magnético. O rotor, sob a ação desse campo magnético, fornece energia mecânica. Um dos motores mais usados é o do tipo chamado assíncrono. Este motor se compõe de um estator com bobinas e de um rotor. O que há de extraordinário no campo magnético produzido pelo estator? Como se produz esse campo magnético? O campo magnético produzido pelo estator pode ser observado com a ajuda de uma agulha imantada. Essa agulha imantada, colocada no centro do estator, gira. O movimento da agulha é devido à ação de um campo magnético. Para que a agulha magnética gire, é necessário que receba a ação de um campo magnético giratório. Portanto, as bobinas do estator produzem um campo magnético giratório. Mas como é que, sendo fixas, as bobinas do estator podem produzir o mesmo efeito de um ímã que gira? Em lugar de um ímã permanente, pode-se usar uma bobina ligada à corrente contínua. Um dos polos da agulha imantada é atraído pelo campo magnético da bobina. A bobina gira, cria um campo giratório. A rotação da agulha imantada mostra que existe este campo giratório. O campo giratório também pode ser produzido por 3 bobinas fixas. Recebendo energia uma depois da outra, as 3 bobinas criam campos magnéticos de efeito parecido ao de um campo que gira. A agulha imantada mostra este efeito. Na prática, as 3 bobinas são ligadas à corrente alternativa e não à corrente contínua. As variações da corrente alternativa são representadas por uma sinusoide e o sentido da corrente pelos traços azul e vermelho. Dessas variações resulta um campo magnético variável na bobina e a mudança de sentido da corrente produz a inversão do seu campo magnético. Se uma mesma corrente alternativa passa pelas 3 bobinas, teremos 3 campos magnéticos variáveis em fase entre si. Nem poderia ser de outro modo,
pois as três correntes alternativas estão também em fase entre si. Vamos defasar as três correntes de 1/3 de período, uma em relação à outra. Teremos, assim, correntes trifásicas. Estas correntes trifásicas passam pelas bobinas. Para apreciarmos o efeito desses três campos magnéticos, vamos colocar uma agulha imantada em seu centro. Não há dúvida de que há aí um campo magnético giratório. Depois de 1/6 de período, as intensidades das correntes nas bobinas já não são as mesmas. A intensidade da corrente na bobina verde diminuiu e também o seu campo magnético. A corrente se inverteu na bobina amarela, bem como o seu campo magnético. A intensidade da corrente e o campo magnético da bobina castanha estão em seu máximo. O polo sul da bobina castanha atraiu o polo norte da agulha, enquanto as bobinas verde e amarela atraíram o polo sul da agulha. Durante este 1/6 de período, o campo magnético e a agulha giraram 1/6 de volta. Depois de outro 1/6 de período, as intensidades das correntes já são diferentes nas bobinas. A intensidade da corrente na bobina verde modificou-se, assim como seu campo magnético. O mesmo aconteceu com a intensidade da corrente e com o campo magnético da bobina amarela. E também com a intensidade da corrente e o campo magnético da bobina castanha. O polo sul da agulha é atraído pelo polo norte da bobina amarela, enquanto o polo norte da agulha é atraído com a mesma força pelas bobinas verde e castanha. Em resumo, as três intensidades de corrente, assim como os três campos magnéticos, variam ao mesmo tempo. A agulha, atraída pelos novos valores dos campos magnéticos, gira mais 1/6 de volta. Durante cada 1/6 de período, as intensidades das correntes, os campos magnéticos, fazem girar a agulha de 1/6 de volta. Novamente variam as intensidades das correntes, os campos magnéticos e a posição da agulha. Vemos que a intensidade das correntes e os campos variam ao mesmo tempo. Em cada 1/6 de período, variam os campos magnéticos, a posição da agulha, os campos magnéticos, a posição da agulha e assim por diante. Na realidade, estas variações não se fazem aos saltos, mas sim continuamente e todas ao mesmo tempo.
Na prática, ao invés de 3 bobinas somente, o estator tem pelo menos 6 bobinas. Uma armadura magnética aumenta os campos produzidos pelas bobinas. O campo magnético giratório é usado nos motores síncronos, onde o rotor, como agulha imantada, gira à mesma velocidade com que gira o campo. Nos motores assíncronos, onde o rotor, tipo gaiola, gira a uma velocidade menor do que a do campo.